Então, eu estou na Igreja de Cristo desde 2011, né? Sou aqui de Campinas, sou casada com o Barbosa e tenho a Caroline de filha. A Caroline está no AME junto com a Juliana e estamos muito felizes por elas estarem lá, né? Somos os papais e mamães mais babões aqui, por elas estarem fazendo a vontade do Senhor. E eu e meu marido, a gente gosta muito de trabalhar com jovens, tanto que nessa pandemia a gente conseguiu montar um ministério, né, junto com outros casais que estão nos auxiliando e também muitos jovens que estão nos auxiliando. Então, nessa pandemia, a gente conseguiu formar um ministério de jovens adultos, que é para jovens cristãos, solteiros acima de 18 anos, que estão na fase de faculdade, de mercado de trabalho, ou estão aí nas suas congregações desanimados de alguma forma. E nós ficamos muito surpresos com o resultado, porque os jovens gostaram muito, né, e têm participado bastante das aulas. Todo sábado a gente se reúne com eles, com aulas específicas para a idade deles. Nós também estamos envolvidos com o Ministério de Mulheres, né, de homens, de recepção. Então, a gente gosta de servir, de trabalhar no reino. E nessa noite eu quero agradecer a vocês, né, pelo convite carinhoso que eu recebi e quero compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor para a gente sair edificada, né, que o Senhor venha trabalhar nos nossos corações e que possamos aprender juntos, porque para dar aula a gente tem que estudar bastante, né? E não vou falar nenhuma novidade, todas vocês já conhecem a palavra, e a passagem que eu escolhi também é bem conhecida, né? Efésios 6. Se vocês quiserem já ir abrindo para a gente ler juntas depois durante a aula. Efésios 6 é aquela famosa passagem, né? Que fala da armadura de Deus, né? Então, como o tema da aula hoje é sobre guerra, em tempo de guerra não pare de lutar, então eu escolhi essa passagem para estudar, meditar um pouquinho com vocês. Só um minutinho que eu vou compartilhar minha tela agora. Todo mundo consegue ver, né? Acho que eu preciso de um lugar mais alto. Eu preciso agradecer quando falo, né? Dá para ver, Lu? A tela? Dá, né? Tá. Então, vamos lá. Em tempo de guerra, não pare de lutar. Deixa eu tirar um barulho que tem aqui no fundo, que estão me avisando. Peraí. Tá muito calor aqui e eu liguei o ventilador e aí ficou barulhento. Então, aí vamos abrir em Efésios, né? Mas por enquanto a gente não vai ler. Eu vou falar um pouquinho, depois a gente vai ler juntas. Eu vou usar a versão NVI, tá bom? Então, nesse primeiro slide, nós vamos começar falando sobre guerra física. Jesus gostava muito de dar um exemplo físico para ensinar algo espiritual, para que pudéssemos entender o que ele estava falando, não é verdade? Então, Paulo, nessa passagem de Efésios, também vem falando sobre um tipo de guerra, né? E uma guerra física, como a gente pode ver aí nas fotos, é uma coisa muito perigosa, muito pesada, e não se pode ir de qualquer jeito para uma guerra. Para participar de uma guerra, precisa de roupas especiais, precisa saber manejar uma arma, precisa saber lutar, se defender, se camuflar, defender a si próprio, defender o outro. Então, tem uma série de coisas que precisam ser feitas antes de começar uma guerra. Então, é um treinamento muito intensivo, né? É uma dedicação muito grande, uma disciplina, um trabalho pesado na guerra física.
Uma coisa interessante é que toda vez que uma equipe se considera muito forte e subestima o inimigo que é mais fraco, essa equipe mais forte acaba perdendo. Nós vimos nas guerras, a gente já viu muitos casos assim. E por que que acontece isso? Porque o mais forte, ele confia na sua própria força, né? No seu poder, na sua capacidade. E quem se considera fraco e vê que o inimigo é forte, o que que ele faz? Ele treina mais, ele procura criar estratégia, estudar o inimigo, ver como é que ele pensa, como é que ele age. Então, baseado nessa guerra física, nós podemos aprender também coisas espirituais, né? Porque são muito parecidas as coisas que estão escritas nessa passagem de Efésios sobre guerras. Então, dá para perceber, né? Que tem que ter uma armadura, tem que ter uma arma, tem que ter um preparo. Então, nós vamos ver agora o que a palavra de Deus vai nos ensinar sobre guerra espiritual. Agora eu vou ler a passagem de Efésios 6, capítulo 10 a 18. Quem puder acompanhar, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isto em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, essa passagem está falando sobre uma guerra espiritual, certo? O versículo 12 começa falando que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta não é contra pessoas. E geralmente, num primeiro momento, a gente não entende isso, né? Porque a nossa carne, ela reage muito fácil. Então, basta alguém pisar no nosso calo, né? Fazer alguma coisa que a gente não gosta, ou tentar nos atingir de alguma forma, e a gente já começa a reagir, né? Já começa a ter uma reação. Então, é importante a gente lembrar que marido não é nosso inimigo, que a gente costuma deixar os maridos de castigo. Filhos rebeldes não são nossos inimigos. Pais violentos não são nossos inimigos. Patrão carrasco também não é nosso inimigo. Quando alguém faz algo que nos contraria, a gente logo cria mágoa. A gente despreza a pessoa. Nós agredimos com palavras pesadas. Nós ferimos e atacamos. Mas essas pessoas não são nossos inimigos. Elas estão sendo manipuladas pelo pecado. Precisamos ter olhos espirituais para entender isso, porque na hora é muito difícil. Paulo diz que na vida cristã existe uma luta, um campo de batalha. E assim como naquela guerra física que a gente viu as fotos, nós também
precisamos de treinamento, nós precisamos de armas espirituais, armaduras espirituais, nós precisamos de orientação, né, para saber como devemos proceder nessa guerra. E nós precisamos ficar atentas o tempo todo, vigilantes. Uma coisa muito importante é conhecer o inimigo, né? Saber quem ele é, quanto poder ele tem, ou como ele ataca, como ele reage, que armas ele usa. E uma coisa que a gente precisa evitar nessa guerra são duas atitudes bem perigosas. Uma é subestimar o inimigo. Pensar que ele não tem poder, que ele não vai nos atingir. Com isso, a gente vai baixar a guarda. E ele não brinca em serviço, né? A gente sabe que as brechas são as melhores oportunidades. A outra atitude perigosa é dar muita ênfase ao poder que ele tem, né? Superestimar o inimigo. Dar mais ênfase ao poder dele do que ao poder de Jesus. Então, nós vemos que tem semelhanças, né, entre a guerra física e a espiritual, e que nas duas precisa de muito treinamento, conhecimento e ação. Essa guerra espiritual, nas regiões celestiais, como nós lemos, graças a Deus a gente não consegue enxergar, né, porque não deve ser bonito, né, irmãs? É uma coisa que fala de coisas que nos amedrontam. Então, graças a Deus, a gente não pode enxergar com olhos físicos, mas a gente precisa ter na nossa mente que está acontecendo o tempo todo uma guerra no plano espiritual. Todos os dias, tá vendo a foto da moça aí, né? Todos os dias nós temos que tomar decisões. Ouvir um conselho bom ou um conselho ruim. E qual que a gente vai alimentar, né? Nós vamos alimentar o lado bom ou o lado ruim? Vamos reagir revidando ou vamos agir diferente da pessoa que está tentando nos machucar? Agora vamos falar um pouco sobre o inimigo. Eu vou ler algumas passagens rápidas. Vocês não precisam abrir. Depois, se vocês quiserem o meu esboço, eu vou passar para a Luciana. Tem todas as passagens. E aí ela passa para vocês, tá bom? Então, em João 10:10, na parte A do versículo, vai falar que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Efésios 6:11 está falando, fiquem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:16 fala de setas inflamadas lançadas pelo maligno. Em Mateus 4:1 fala que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, em cima dessas passagens, a gente já vê quem é o nosso inimigo. Ele é ladrão, ele é traiçoeiro, ele é assassino, ele é tentador, ele tem um currículo terrível e extenso. Ele tem muitos nomes, né? A Bíblia vem falando alguns nomes: diabo, Satanás, dragão, Beelzebu, inimigo, adversário, acusador, tentador, maligno, pai da mentira, tudo de ruim é dele. E uma coisa interessante é que ele não age sozinho, ele é organizado, tem exército, tem legiões que estão a serviço dele. Então, toda essa estrutura demoníaca, ela é montada para guerrear contra a igreja do Senhor, que somos nós. E então, as pessoas que nos fazem mal são usadas por essas forças malignas, né? E nós precisamos ficar atentas, porque nós também podemos ser influenciadas por forças malignas. Se a gente começar a vibrar na mesma sintonia de quem está fazendo mal, será que a gente está pendendo para o lado do espírito ou para o lado da carne, né?
Então, o tempo todo somos desafiadas a se posicionar, né? A ir para o lado bom ou ir para o lado ruim. E enquanto o diabo estiver reinando aqui nesse mundo, ele não vai descansar. Ele não vai perder nenhuma oportunidade para te fazer cair, para te fazer pecar e para te fazer perder a salvação. E tudo isso é porque ele não pode fazer nada contra Deus, que é o nosso Pai. Então, ele tenta pegar os filhos dele. Porque quando alguém faz alguma coisa contra nós, irmãs, a gente até suporta. Mas se faz contra os nossos filhos, aí a gente fica bravo, né? Então, com Deus é a mesma coisa. Né? Ele tenta atingir os filhos, tirar os filhos de Deus do caminho, para perder a salvação. Agora chega, né, de falar de coisa ruim. E aí, nesse slide, eu coloquei alguns problemas do ser humano, né? O ser humano tem problema com poder, com ganância, com sedução, com vícios. Todas essas coisas que são da carne puxam a gente. Então, o tempo todo a gente tem que lutar contra essas coisas que nos fazem pecar. Eu coloquei esse slide sobre a passagem de Eliseu, que fala sobre as carruagens de fogo, para a gente ter uma noção, se a gente pudesse enxergar, olha o que a gente veria, né? Não vou entrar na história de Eliseu, mas o servo de Eliseu estava assustado com o ataque do exército do inimigo, né? E ele falou para Eliseu, que era o profeta de Deus, agora a gente está perdido, não tem mais jeito. E Eliseu pediu para o Senhor abrir os olhos do rapaz para ele ver, né, o exército do Senhor que estava junto. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, eu acho essa passagem muito interessante, né? Para a gente entender o mundo espiritual. Agora a gente vai entrar um pouquinho como a gente pode fazer para vencer esse inimigo, né? Então, nós temos instruções na palavra de Deus para vencê-lo. Lá em Tiago 4,7 fala para a gente resistir ao diabo que ele fugirá de nós. 1 Pedro 5,8, para ficarmos alertas e vigilantes, porque o inimigo anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E 1 Pedro 5,9, fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. E aí nós vamos entrar, então, nas armas espirituais, né? Deus, então, ele nos dá a oportunidade de escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Nossa escolha é diária. E nós temos que entender quem somos, né? Qual é o nosso papel de guerreiras de Deus. O exército de Deus não tem só um homem. Nós precisamos nos unir como guerreiras de oração, né? Para podermos vencer esse lado mal. E a nossa responsabilidade também de formar outras guerreiras de oração. Então, como a gente pode vencer essa batalha? No versículo 10 de Efésios, que a gente leu, primeira coisa que ele fala, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então, temos que ter um relacionamento com Deus. Precisamos estar em oração o tempo todo, em contato com a palavra dele. Precisamos ter um momento pessoal com o Senhor, porque nós temos condição, toda a condição de entrar nessa guerra. Vamos falar um pouquinho da armadura, né? De Deus. Na armadura fala que tem o cinto da verdade,
esse cinto, ele é responsável por segurar toda a armadura, porque ele passa em volta do corpo, né? Então, esse cinto é a palavra de Deus, que é a verdade. E precisa ser embrulhada né, no nosso centro, no nosso ser, no nosso íntimo, para segurar as coisas, né? Sem o cinto da verdade, a armadura toda desmancha. A couraça da justiça protege o coração. Então, a justiça de Deus, né, que é revelada no Evangelho, o cristão que vive segundo o Evangelho está protegendo o seu coração do mal. Vai falar também dos calçados, que quando convertidos pelo Evangelho da Paz, o inimigo se torna aliado, né? Quando uma pessoa é inimiga nossa, nós levamos a palavra de Deus e a pessoa se converte, ela sai do estado de inimigo e passa a ser aliado. Então, quanto mais aliados nós conseguirmos fazer, menos inimigos vamos ter, como pessoas. E aí fica mais fácil vencer a batalha. Então, pregando o Evangelho da Paz, nós podemos salvar vidas da destruição. Tem também o escudo da fé. A fé é o escudo do cristão contra esses dados inflamados do maligno, né? Então, tudo pode ser vencido em Cristo através da fé verdadeira. Tem também como arma a espada, que é a única arma ofensiva que o cristão precisa, que é a palavra de Deus, né? E para ganhar uma batalha espiritual, temos que falar a palavra espiritual de Deus e não a palavra carnal dos homens. E no final do versículo, no versículo 18, vai falar, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo em mente isso, estejam atentas e perseverem na oração por todos os santos. Então, precisamos orar por nós e por todos os nossos irmãos, para resistirmos, né, o dia mal, até que cheguemos à salvação, a herança da salvação, né, que está nos esperando. Então, se usarmos todas essas armas espirituais, essa armadura de Deus, nós podemos permanecer firmes contra as ciladas do diabo. E, por fim, eu queria deixar para vocês, e para mim também, que não podemos nos esquecer que estamos em treinamento intensivo. Estamos em tempo de guerra, o tempo todo, irmãs. Não podemos parar de lutar. Não podemos abaixar a guarda. A vitória é certa, porque não estamos sozinhos. Mas temos que lutar todos os dias. E nos santificar no Senhor, para sobrevivermos à guerra, para chegarmos no céu. O último slide mostra uma guerreira. Ela está com a armadura e ela está curvada para orar, porque ela não confia na sua própria força, no seu próprio poder. E nós precisamos nos enxergar assim. Não podemos esquecer de dobrar os nossos joelhos para agradecer a Deus por nos manter em pé todos os dias. Aqui eu coloquei as passagens para a gente ver, né, sobre as instruções da palavra, para a gente ficar firme. Então, 1 João 5,4, que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós temos o Espírito Santo em nós, irmãs. Não precisamos temer, mas não podemos baixar a guarda. Temos que ficar vigilantes o tempo todo. Que Deus nos abençoe e obrigada pela oportunidade.